Pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a segunda parte, módulo 2, que a gente vai conversar um pouco, né, e definir um pouco a questão da IA, né, explicar o que é inteligência artificial de forma mais simples e acessível, impacto na administração, né, colocando e exemplificando como a IA pode transformar áreas como RH, finanças, marketing e operações, que é o que a gente fez já, e casos de sucesso, né, apresentar exemplos de empresas, tá, que utilizam IA para otimizar seus processos administrativos, tá? Então, Machine Learning, né, o subconjunto da IA, que é o que a gente conversou, que permite que os sistemas aprendam e melhorem automaticamente a partir das experiências sem serem explicitamente programados, tá? Então a máquina está aprendendo. É o que eu falei para vocês do exemplo que agora abriu, né? A conseguir abrir a cortina de forma automática, mas ela deveria, o ideal seria que ela aprendesse que eu tentei abrir a cortina e ela não conseguiu. Então, ela entende, não sei, ela mesmo questiona, tá? Ela poderia ter uma programação, não entendi. Vamos dizer que ela não tenha certeza, né? Mas ela tenha sugestões. Você gostaria de abrir a janela da sala de estar, né? Eu falei cortina, mas eu falei, isso. Aí ela já poderia colocar como exemplo, como sugestão, posso também chamá-la de cortina, né? Além de janela. Eu sim, ela se autoprograma de forma inteligente, não sei se vocês entenderam, mas é uma forma, em vez de eu ter que ir lá no aplicativo da Amazon, no aplicativo da Alexa, e programar, ela mesma entende, tá, que ela não entendeu o que eu estava falando, mas que ela buscou isso e acaba aprendendo sozinha, com ajuda, mas de certa forma sozinha, tá? E Deep Learning, tá? Uma forma avançada de Machine Learning, tá? Que utiliza redes neurais, aí como se fosse as redes neurais, né, dos seres humanos, né? Por isso essa relação, para analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e contextos, tá? É, então, a inteligência artificial é uma tecnologia que permite, né, que as máquinas realizem tarefas que tradicionalmente, normalmente, requereriam a inteligência de um ser humano, tá? Que é o que a gente comentou, a questão de raciocinar, aprender e resolver problemas, tá? Dentro disso, a gente pode, e vamos ver exemplos práticos, vamos ver um exemplo prático disso para vocês, tá? É, Ó, celular pedindo para eu me movimentar. Eu estou muito tempo parado aqui trabalhando. Pense, tá, em como sistemas de recomendação da Netflix sugerem filmes com base no seu histórico de visualização. Isso é IA em ação, aprendendo suas preferências e ajustando recomendações, tá? Isso acontece, a gente tem os streamings, né? E a Netflix tem um conteúdo muito grande, como outros streamings. E dá para perceber, eu tenho assinatura de Apple TV, ó, é um pouco mais barato, eu tenho alguma coisa da Apple. Tem umas séries boas ali que eu queria assistir, tá? Provavelmente eu cancele, porque é muito streaming. E aí, depois que eu assisti o que eu estava assistindo, né, você para, finaliza e faz com as outras. E tem HBO Max, tem Netflix, tem Globo agora, Disney, né? Tem crianças. E sou nerd, né? Então eu gosto de Star Wars. Então pensem, e pensando em todos os streamers que se tem, é bem fácil verificar, bem fácil visualizar que realmente a Netflix, por isso que eu trouxe o exemplo da Netflix, ela é muito melhor para isso. Ela percebe, tá, quais filmes, séries eu estou vendo e acaba recomendando aquelas que se adequam ao meu perfil. Até por isso também ela tem essas divisões, né, de quem está assistindo, se sou eu, se é minha esposa, se é minha filha. Para quê? Dentro da Disney da minha filha, ela vai sugerir outras coisas do que sugere para mim, que vejo mais a questão do Star Wars, que é essa questão nerd, né? Que todo mundo assiste, né? Nerd. Então, nesse sentido. Então, tem essas diferenciações, tá? Então, isso é nada mais que a IA. A IA está vendo, verificando aquilo que a gente está
visualizando, filmes que a gente percebe também, filmes que a gente não foi até o fim, séries que a gente parou de assistir, porque isso já é um indicativo negativo. E ela aprende com isso, sabe com isso e começa a recomendar. Eles têm isso não só para oferecer serviço, mas para você ficar realmente vidrado no streaming. Você, por exemplo, se eu entrar em um momento que preciso cortar gastos, tá? Eu tenho 5 streamers no meu portfólio, tá? Eu vou ver aquele que realmente, mesmo que tenha um conteúdo melhor, olha só, que é muita coisa, eu posso estar acabando cancelando algum porque não tem essa programação, não tem uma inteligência que mostre que tem um conteúdo que eu realmente ia gostar de ver. Então, esse é um exemplo prático de inteligência artificial dentro de IA que mantém os clientes dentro da plataforma, tá? Dentro da automação de processos, tá? A IA pode automatizar tarefas administrativas e rotineiras, como a gente vem trabalhando, como entrada de dados e agendamento, né? Liberando tempo de que os administradores se concentrem em tarefas mais estratégicas, tá? Libera tempo. Pessoa, como eu comentei para vocês, uma colega minha de outro setor, extremamente capacitada, desculpa, extremamente capacitada, mas que é, ela tem que perder tempo com esses tipos de tarefas que não são estratégicas, tá? Tarefas rotineiras que um simples sistema faria, tá? Então, um exemplo prático dentro disso, a gente tem sistemas de gestão de documentos, tá? Que utilizam IA para classificar e arquivar automaticamente os documentos digitais, né? Isso aí de suma importância em algumas empresas dentro da administração da UERGS. A gente não tem esse sistema. Se tivesse um sistema que classifique, arquiva de forma correta e evitaria até um tempo de localização desse sistema, desses arquivos, né? Então, é um sistema que é necessário, é um sistema que é importante, é um sistema que é, tiraria o tempo, né? Como eu disse para vocês, de pessoas que realmente poderiam estar fazendo coisas mais importantes e estratégicas para a empresa. Dentro da análise de dados, tá? Com a capacidade é, do processamento de grandes volumes de dados e também da rapidez, tá? A inteligência artificial pode ajudar as empresas a entender tendências de mercado, comportamento do consumidor e desempenho dos negócios. Então, um exemplo para isso são ferramentas de análise preditiva que utilizam IA para prever vendas futuras com base em dados históricos, tá? Então, a partir do meu histórico, que é o que a gente até comentou, mas isso pode ser feito em outras questões, você tem uma base de clientes, né? Esses clientes estão verificando o que estão comprando, mas verificar tendências também, não somente aquilo que ele normalmente compra, mas com informações de mercado, informações, por exemplo, econômicos, até sociais, né? Que ele possa se alimentar, dependendo da área, pode prever que, por exemplo, uma concessionária, tá? A gente está passando por um processo por exemplo, de a questão econômica, questão de altas juros, esse tipo de coisa. Então, a gente vê a tendência de carros que são mais caros serem menos vendidos e carros mais baratos, carros que têm um custo menor, serem vendidos num futuro próximo. Isso pode acontecer, né? Isso tem as tendências de mercado, tá? Os vendedores de carro, a Stellantis, Hyundai, Volkswagen, tudo com certeza, né, tem em sua base inteligência artificial para ver essas tendências e verificar aquilo que ele vai até produzir, né? Quando você tem, por exemplo, a produção de um novo carro, tá, de um novo produto, você não pode lançar com base nos dados que você tem hoje, né? Você tem que, quando você começa um projeto, né? Quando você começa algo que vai ser vendido, que é o que acontece daqui 5, 6 anos, quando você inicia um projeto de um novo carro, de um novo sistema, colocar carros mais com com determinado perfil, você tem que ver a tendência lá da frente, porque
o mundo que a gente vive está em franca mudança, né? Então, se a gente não prevê, se eles não preverem o que vai ser a venda do carro quando ele estiver sendo produzido daqui a 5 anos, com certeza vai ser um fracasso de vendas, como muitas são. E aí tem todo o recurso de planejamento, de construção, que é o maior dentro de produção de um carro, né? Sendo feito e ocorrendo coisas como ocorrem no Brasil. Outras questões dentro disso, a gente tem a melhoria no atendimento ao cliente, tá? Que são esses chats, né, e assistentes virtuais baseados em inteligência artificial, que prestam suporte contínuo aos clientes, tá? Respondendo a perguntas comuns e resolvendo problemas básicos, como eu falei para vocês, né? Porque problemas mais específicos realmente vai ter que passar por um ser humano. Mas como eu disse para vocês, dentro de alguns sistemas, alguns bancos, é, a gente tem que 90% dos casos, um assistente virtual, ele consegue resolver esse problema. Então, assistentes virtuais em sites de e-commerce que ajudam os clientes a encontrar produtos e realizar compras, tá? Então é isso, tem assistentes virtuais muitas vezes que você colocando características daquilo que você quer, você consegue comprar recomendações de compra, de uso, de tudo mais. Isso com certeza tem e com certeza é produtivo, porque a pessoa não quer perder muito tempo, ela quer comprar, digitar alguma coisa, ver o melhor preço, comprar e não tem tempo a perder em relação a esse tipo de coisa. Então são assistentes virtuais que se utilizam dessa questão ali para auxiliar os clientes, tá? Um caso de sucesso para isso é a Amazon, tá? Que, como eu comentei para você, utiliza IA para recomendação de produtos, tá? E aumenta as vendas, né? Tem estudos relacionados a isso, quanto aumentou as vendas com a aplicação de recursos em inteligência artificial, né? Então, é o que eu falei para vocês, algoritmos que analisam o histórico de compras e navegação dos clientes para sugerir itens relevantes, tá? Isso acontece muito. Por quê? Que outras questões têm em função disso, tá? O que era ontem mesmo que eu estava... A gente falou alguma coisa, isso é normal, é comum, vocês sabem disso, tá? E eu não pesquisei nada, tá? Apenas falei, comentei com a minha esposa uma questão ali e realmente, com isso começou a aparecer propagandas desse tipo de venda. É comum, né? Aqui tem um microfone, aqui tem um microfone, aqui tem um microfone, no teto tem um microfone, Alexa tem 12 Alexas espalhadas pela casa, né? Tudo com microfone ouvindo o que eu estou falando, tá? Ai, meu Deus. Não, mas tem o botãozinho lá para ela desligar o microfone. Quem se utiliza disso sabe, né? Seja qualquer uma, né? Até a Siri, né? Alexa, qualquer uma dessas aí, sabe que do nada, às vezes, ela responde alguma coisa sem você perguntar, sem falar o nome dela, né? Ela se confunde, tadinha. Então, assim, não posso afirmar nada, não vou afirmar nada, mas eles sabem o que está acontecendo conosco, né? Até onde a gente vai, tudo, né? Porque eles têm. O celular aqui é uma maquininha que sabe exatamente o que eu estou fazendo, como estou fazendo, com quem eu estou fazendo, porque é isso, né? É, ele sabe, né? Tem o satélite, sabe com quem eu estou fisicamente, sabe para onde eu fui, é, minhas tendências, o que eu estou olhando no mercado, tudo isso eles têm conhecimento com base, né, no histórico de caminhos, né, os caminhos que eu tomo. Então, é isso, né? E se utiliza de inteligência artificial para isso. Aí essas bases, isso tudo gera uma base de dados com meu nome, com tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu compro, minhas tendências e isso tudo é vendido, né, para várias empresas que compram informações de clientes para poder fazer de forma inteligente e especial propagandas específicas para mim, para coisas que eu não queria comprar, não precisava, mas tenho a tendência para comprar. Tá? Outro caso de sucesso, tá? Bank of America, tá?
implementou um sistema virtual chamado Erica, que ajuda os clientes a gerenciar suas finanças, oferecendo dicas de economia e alerta de despesa. Então, Bank of America tem a Erica, e a Erica ajuda, né? E tem, o Itaú também tem outros. Nubank tem? Acho que Nubank não tem. Ah, mas enfim, né? Diversas outras têm, eles chamam isso até uma questão de marketing também, né? Assistente virtual, que realmente auxilia, mas é com base nessas informações, né? E mas ali tem o lucro do banco, né? Não vai recomendar, mas com a recomendação que o Bank of America assina embaixo, né? Então, o impacto aumentou a integração digital com os clientes e melhorou a satisfação do cliente. Então, eles viram que com a Erika ajudando, a Erika auxiliando lá diariamente, né? A gente teve um aumento da satisfação dos clientes. Que é essa percepção, né? Então, colocou a Erika como alguém que tivesse 24 horas por dia, 7 dias na semana, te atendendo, pronta para te atender. Então, os clientes se sentiram satisfeitos com isso, tá? Outro caso de sucesso, tá? Tesla. Revolucionou a administração em diversas frentes, tá? Desde a automação de tarefas rotineiras até análise de dados para tomada de decisões estratégicas, tá? Então a IA faz isso. Então a Tesla se utilizou disso, né? Então a IA, né, tem o motivo de compreender e implementar essas tecnologias pode ser esse diferencial competitivo significativo, tá? É, Agora a gente, dentro dessa parte, a gente compreende um pouco melhor, né, o papel da IA na administração. Na próxima sessão, o que que a gente vai ver? Os fundamentos da IA, tá? E como ela é aplicada especificamente no contexto administrativo, tá ok? Então agora a gente viu exemplos e posteriormente a gente dará continuidade à aula.